a gente pegou aqui esse tema, teologia bíblica, porque a gente sabe da relevância dele e sabe quanto ele é pouco compreendido nas igrejas. É difícil as pessoas saberem exatamente sobre o que é isso. Mas essa introdução ela foi relevante para falar o seguinte: a teologia bíblica é algo tão importante que ela é destacada por esses pastores, por essas igrejas tão saudáveis que buscam crescer para glorificar ao Senhor. Ela é destacada como uma das 9 marcas essenciais de uma igreja saudável. E por que isso? Por que a teologia bíblica, então, é tão importante assim e, ao mesmo tempo, tão pouco comentada, Gedimar? O que é que nós poderíamos dizer sobre isso? Joia, Saur, joia. Aí você tocou num ponto, né, que volta na minha apresentação, né? Foi exatamente essa reflexão que fez com que eu me apegasse à teologia bíblica. É óbvio que eu também me relaciono com outras matérias, as outras matérias são fundamentais, mas essa em específico, ela me ajuda justamente por conta dessa sua questão, né? Eu diria, Saur, que a teologia bíblica, ela rege a igreja, né? E como assim, né? Quando a igreja ela se reúne, né, a membresia ela está diante da palavra, essa membresia ela precisa estar consciente de que aquela igreja ela está centrada na palavra. Então, com isso, uma vez centrada na mensagem do evangelho, a membresia ela passa a cantar a palavra, ela passa a orar a palavra, ela passa a ver a palavra nas ordenanças, né, como no batismo, na ceia. Então, com isso em mente, essa consciência comunitária, a teologia bíblica, ela, nesses termos, molda, né? A igreja molda a missão da igreja, ela protege a igreja, Saor, de falsos ensinos, não é? Ela mostra para os membros daquela igreja, né, o que é ser uma igreja bíblica, né, e destaca, né, de forma evidente o que é uma igreja falsa. Não é? Então, se queremos saber, né, a teologia da igreja, né, por exemplo, Saur, pensando nessa relação, né, de uma igreja que preza pela teologia bíblica e uma igreja que não preza por uma teologia bíblica, eu diria, né, que quando você vai a alguma igreja, alguma reunião, né, e o pastor, ele está mais preocupado com a estrutura, ele está pregando sobre dinheiro, ele está pregando sobre a saúde financeira da igreja, e tudo gira em torno desses assuntos, né? Quando você conversar com um membro, basicamente você vai então se deparar com algumas indagações do tipo: eu não consegui dar o dízimo, então estou amaldiçoado. Eu tô com problema, eu tô dando demais, eu tô deixando de pagar as minhas contas, mas é importante dar, né? O que isso resulta essa hora? Isso resulta num falso evangelho, numa falsa teologia bíblica, né? Então, perceba como a teologia bíblica, ela, nesse sentido de marca, ela é fundamental, porque, tendo em vista que ela traz para nós um grande enredo, e esse grande enredo é central, não só para a vida do indivíduo, mas para a vida da igreja. A igreja toda também está e precisa estar apontando, né, para Cristo, para o Evangelho de Cristo, né? Então, quando nós não estamos diante de uma igreja bíblica, que preza pela teologia bíblica, então nós lidamos com cenários assim, né? Então, assim, diante da Escritura, nós percebemos que só há um evangelho, né? E esse evangelho, ele é de Jesus, né? Então, a teologia bíblica, ela passa a ser uma marca, Saor, porque ela impulsiona exatamente essas duas coisas: o personagem central dessa grande história e a grande história, Cristo e o seu evangelho.